Terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia, no mundo de hoje. Bem, nesta terça-feira quero, sem dúvida nenhuma, renovar o convite para peregrinar comigo pelas estradas, pela vida de São Jerônimo. Sim, nós iremos juntos, eu dirigindo uma peregrinação para a casa, a vida e a história, os exemplos do Frei Galvão. Passaremos 2 dias na sua cidade, organizados e muito bem organizados pelo William e pela Cíntia, o hotel, os percursos, as missas, enfim, vamos estar juntos nesta aventura espiritual. Por isso quero convidar você a inscrever-se e vir conosco nos dias 17 e 18 de novembro próximos. Então temos um bom tempo de organização. O telefone de contato com a Cíntia para você se inscrever e vir conosco é 964 35 31 56. Vou repetir o telefone da Cíntia: 964 35 31 56. Venha conosco peregrinar nos caminhos de Frei Galvão. Bem, agora voltemos à palavra de Deus deste domingo. Na primeira leitura, ouvimos o profeta Ezequiel, capítulo 18, entre os versículos 25 e 28. Eis o que diz o Senhor: vós dizeis, a maneira de proceder do Senhor não é justa. Escutai, casa de Israel, será a minha maneira de proceder que não é justa? Não seria antes o vosso modo de proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, praticar o mal ou vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar o direito e a justiça, salvará sua vida. Se abrir os seus olhos e renunciar às faltas que tiver cometido, há de viver e não morrerá. Bem, aqui está a lógica explicitada a partir do Antigo Testamento, na parábola que Jesus submete à escuta e o juízo dos sacerdotes e dos doutores da lei da sua Jerusalém do primeiro século. Bem, o texto do profeta Ezequiel começa com um diálogo entre Deus e seu povo. Um diálogo, obviamente, retórico, para que se entenda do que se trata. Deus questiona os queixumes do povo no exílio, porque todas as vezes que as coisas não estão bem, é óbvio que a culpa é de Deus. Porque Deus deixou a criança morrer? Porque Deus deixou isso ou permitiu aquilo? Porque Deus age assim comigo? E eles não hesitaram, já que esse texto redunda das blasfêmias de Israel no exílio. Deus é injusto. Ou, se quisermos uma outra palavra, incoerente, porque ele diz que nos ama, somos seu povo querido, e aqui estamos nós no exílio, como escravos a sofrer, longe de Jerusalém, que por sua vez Deus permitiu que o templo da sua glória fosse destruído pelos pagãos. Deus reverte esta acusação com uma questão: não será antes vosso pecado a tornar tudo injusto?
ao invés de atribuir a mim injustiça e incoerência? Bem, vejamos do que se fala. E aí começa a continuidade do texto. Sim, se trata desta situação. O justo, se pecar e morrer no pecado, será condenado. Sim, será condenado, será réu de morte. O justo que deveria ter todas as prerrogativas, nós sabemos do universo no Antigo Testamento que fala do justo, que apregoa o justo e que, portanto, o justo pareceria ter um escudo, nada o poderia derrubar. Nós sabemos que não é da época de Ezequiel, o livro virá depois e tratará exclusivamente desse tema, o livro de Jó, o justo que sofre aparentemente nas mãos de Deus e que, portanto, exibiria a injustiça de Deus. O castigo que Jó parece sofrer tem duas explicações. Ou Jó não é justo, ou Deus é injusto e errou. Esse é o tema que está sendo colocado aqui. O justo, se ao cometer o mal não se converte, ele será objeto de juízo e de condenação, o justo. Mais escandalosamente é o contrário, o iníquo, aquele que está muito bem, tanto quanto o justo, delineado em todos os textos do Antigo Testamento, esta figura hedionda que blasfema contra Deus, que não crê, que persegue Israel, que mata o órfão, a viúva e o estrangeiro, que se opõe ao cumprimento da lei. Esse é o iníquo, sobretudo sendo judeu. Porque os pagãos aparentemente são todos iníquos, porque não conhecem a lei de Deus. Mas os que conhecem e não a cumprem, ao contrário, a descumprem, a Bíblia chama de iníquos. Ou seja, são aqueles que estão fadados à morte ignominiosa, à condenação eterna. Mas Deus diz: se este iníquo converter-se, arrependendo-se de seus pecados, será salvo. O justo que não se arrependeu será condenado. O iníquo que se arrependeu será salvo. Essa é a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus. E é uma palavra dirigida ao povo de Israel, dizendo: esta dialética do justo condenado e do iníquo salvo deve valer como regra de ouro para o povo de Israel no exílio. Primeiro, para que descubra seu pecado, se arrependa, se penitencie e endireite os seus caminhos, permanecendo diante dos olhos de Deus. Portanto, o profeta, ou melhor, a palavra de Deus dirigida através do profeta a Israel é a mesma. Aqui se esconde nesta dialética a infinita sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é sempre justa, santa e promove o progresso e a salvação da humanidade.